Olá pessoal, vamos então à nossa segunda semana de aulas do PET 6, né? Essa semana nós vamos ver a questão dos recursos hídricos, né? Da água na América Latina, como ela é utilizada, de onde ela surge, né? Quais são os corpos de água mais conhecidos da América Latina e também o que se enfrenta de problema nessa questão da água no nesse nosso continente, né? Lembrando que a América Latina são os países, né, falantes de línguas de origem latina, que pega lá do México até a Argentina, pega todos os países da América Central e América do Sul, mais o México, que naquela outra divisão é da América do Norte, mas por falar em espanhol, entra na América Latina. Então vamos ver primeiro a questão física, né? Nós temos o relevo, né, do continente americano, da América Latina. Devido à disposição do relevo, a grande maioria dos rios é drenada de oeste para leste, por causa da Cordilheira dos Andes, né, que faz com que esses rios, esses corpos de água se dirijam em direção ao Atlântico, tá? Que torna então essa região bastante úmida, né? Nós vamos ter muitas chuvas, muitos climas úmidos na região da América Latina, certo? E nós vamos ter, por causa disso, uma vasta rede hidrográfica. Tem uma grande quantidade de rios, tá? E também de lagos, certo? Não quer dizer que do outro lado dessa cordilheira, da Cordilheira dos Andes, não tenha rios, ou outros corpos d'água, mas eles vão ser em menor quantidade, tá? Então, quais que são os destaques? Nós temos alguns rios que se destacam. O Rio Grande, que é o que separa os Estados Unidos do México, né? Tá ali na divisa, então faz parte dos dois países, tá? O Rio Patuca em Honduras, tá? E o Rio Madalena na Colômbia. Nós temos o Rio Orinoco da Venezuela, esses desaguam no Mar das Antilhas e banham, né? Tanto o Madalena, o Honduras, o Madalena e o Orinoco, eles vão banhar a área agropastoril no norte do continente, né? Aquela área ali que é usada para a criação de gado e agricultura, tá? Nós vamos ter também o Amazonas, que está aqui no Brasil, né? Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, e é o maior rio do mundo, né? Tanto em extensão quanto em volume de água. E outros rios importantes, como o Paraná, Paraguai e o Uruguai, também tem aqui no Brasil, pega ali Argentina, Uruguai também e Paraguai, e que forma a bacia platina, tá? Todos eles desaguando no Oceano Atlântico, tá? As bacias do Amazonas, do Orinoco e do Paraná, em conjunto, banham uma área de 11 milhões de quilômetros quadrados. São muitas áreas, muitos rios, é uma das maiores, se não a maior rede hidrográfica do mundo. O maior sistema é o formado pelo rio Amazonas, né? Quando sistema a gente fala, pessoal, é o conjunto do rio principal e os seus afluentes, tá? Esse sistema, que é o que nós chamamos de bacia hidrográfica, tá? Que é um rio principal e os seus afluentes, que são rios menores, ribeirões, riachos, córregos, que vão desaguar, vão jogar suas águas no rio maior, que por sua vez vai em direção e deságua no oceano, tá? Então nós temos ali, ó, o Rio Amazonas tem alguns dos seus afluentes que também são muito grandes, como o Rio Negro, o Rio Juruá, o Rio Purus e o Rio Madeira, né? Inclusive o Negro é um dos mais conhecidos porque o Amazonas ele é formado pela junção do Rio Negro com o Rio Solimões, né? Aquele encontro de águas, né? Que nós temos ali a água escura do Rio Negro e a água barrenta, né? Do Rio Solimões. E também famoso porque deu origem ao nome da dupla, Rio Negro e Solimões. Então aqui, ó, hidrografia, eu peguei, eu não consegui achar mapas específicos da América Latina, tá? Talvez eu até conseguisse, mas ia demorar demais, então eu peguei um da América Central e um da América Latina. É bom que a gente vê um pouco mais separado, fica mais fácil. Então, na América Latina, a maior parte dos rios segue em direção oeste-leste, né? Então, oeste seria aqui a esquerda, leste a direita. Então, a maioria vai da direita para a esquerda. Tem alguns que vão da direita? Tem, tá? Os rios de maior curso desembocam no Caribe, tá? Nessa região aqui, ó.
enquanto os menores desaguam no Pacífico. Aqui, ó, vocês podem ver que desse lado do mapa, ó, os rios são bem maiores do que aqui, ó. Aqui são rios bem pequenininhos, tá? Por causa da presença de áreas elevadas, de montanhas, tá? Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, na América Central, nós temos as chamadas Serras Madres, tá? O quadro hidrográfico é completado por uma série de lagos, como Nicarágua, esse lago aqui maior, Managuá e o Gatun, tá? Ali, ó, Lago Nicarágua, o maior lago da América Central, esse aqui da foto, que é esse grandão que a gente vê aqui quase no meio do mapa, tá? Já na América do Sul, a hidrografia ela é dividida em duas vertentes principais. Vertente é justamente a direção que o rio vai, onde ele vai desaguar. Nós temos a vertente do Atlântico Sul, que são os rios que desaguam no Oceano Atlântico, aqui na costa do Brasil, da Argentina, do Uruguai e dos outros países aqui do norte da América do Sul. Guiana, Guiana Francesa, Suriname, tá? Venezuela, tá? Colômbia. Esses vão desaguar no Oceano Atlântico. Olha lá, 3 grandes dispersores, onde nós temos a saída da água. O Planalto das Guianas, aqui no norte, tá? Aqui entre o Brasil e as Guianas, né? Guiana Norte, Guiana e Guiana Francesa. O Planalto Brasileiro, justamente no Brasil, né? Região de Planalto. E os Andes, aqui no sul, aqui na região da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, são as áreas por onde desaguam. Aqui o deságua aqui do Amazonas, aqui no Atlântico nós temos o deságua do Rio São Francisco, por exemplo, e no sul aqui a Cisplatina, né? Os países aqui, os rios aqui, o Paraguai, o Uruguai e o Paraná, tá? E no Pacífico Sul, que são os rios aqui do outro lado da Cordilheira dos Andes, que são rios menores. Olha, pra vocês verem, tem toda a cordilheira aqui bloqueando eles. Então eles estão aqui nessa faixinha bem curta aqui do lado de cá. Então pega Chile, Paraguai, Paraguai não, Chile, Peru, tá? Equador, parte da Venezuela. Então nós temos esses rios que saem da Cordilheira dos Andes e vão em direção ao Pacífico, tá? Então são cursos pequenos, né? Curtos e com muitas cachoeiras, porque é uma área muito montanhosa, tá? Ela não tem grandes extensões lacustres, ou seja, lagos muito grandes, tá? Enquanto, por exemplo, Estados Unidos e Canadá tem lagos gigantescos, tá? Mas possui muitas lagoas costeiras, principalmente aqui na região que deságua, na região do Oceano Atlântico, tá? Olha lá, como a Lagoa dos Patos no Brasil, tá? As lagoas de inundação na planície amazônica e do Orinoco, as lagoas de altitude como o Titicaca, tá? Esse nome é curioso, é um lago lá no alto da Cordilheira dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, tá? E aí como vai ser a gestão desses recursos? Nós vimos que a América Latina, tanto a América Central quanto a América do Sul, ela possui uma grande quantidade, né, de rios, de redes hidrográficas, uma hidrografia muito rica, né? Uma grande quantidade de rios, de água doce e de lagos também. Como que isso é gerenciado, como que isso é cuidado, quais são os desafios que nós temos? Então, ó, há séries de desafios relacionados à gestão da água. Em muitas áreas, os processos de mudança climática acelerados pelo aquecimento global representam impacto no volume de águas. Por quê? Mais calor tem maior evaporação, vai ter menos chuva, vai ter uma menor presença de água, tá? Os rios, o volume dos rios vai diminuir. Olha lá, até mesmo as grandes bacias hidrográficas estão sofrendo situações extremas, como a escassez de água ao longo do Amazonas, né, que está diminuindo a quantidade de água, né, secas mais severas, ou a redução do fluxo na bacia do Prata, em alguns períodos. Outra ameaça importante é a contaminação das fontes de abastecimento pelos vários motivos. Então o pessoal não cuida, deságua, joga as coisas, ó, joga esgoto doméstico, esgoto industrial, joga lixo no rio, sem se preocupar com a poluição. Então os rios ficam inutilizados, acaba a biodiversidade, né? Morrem os animais e as plantas,
E esse lixo depois vai acabar nos oceanos, onde vai continuar poluindo, causando mais morte de animais. E os impactos negativos causados pela agricultura, né? A agricultura usa os defensivos agrícolas, os diversos produtos químicos que vão poluir a água, né? Porque entra no solo e depois vai chegar nos lençóis freáticos, vai chegar nos rios e tudo mais. E a mineração que libera metais pesados como chumbo, né? O pessoal usa chumbo para separar o ouro da terra. Então, o chumbo acaba na água e pode causar doenças graves, mata os animais também e pode matar os seres humanos que consomem aquela água. 5% do esgoto de uso urbano e industrial recebe algum tipo de tratamento antes de serem devolvidos ao meio ambiente. Isso no geral, tá, gente? Por mais que em alguns lugares aqui no Brasil e outros países se trate, principalmente em algumas cidades mais desenvolvidas, em muitos lugares não tem. O esgoto vai para o rio, tá? Porque não tem um sistema de captação e tratamento do esgoto adequado, tá? Outro problema grave é a falta de racionalidade, falta de não usar a água com racionalidade, não ter cuidado, usar demais, usar em excesso, e o que leva à falta, né? A água ela é um recurso renovável até o momento que nós não utilizamos ela em excesso ou que nós não estragamos. Agora imagina, parte da água, uma boa parte da água sendo poluída, a outra sendo utilizada de modo que não tenha retorno. Vai acabar, né? Então muitas pessoas elas desperdiçam, né? E aí não tem como ter um fornecimento adequado, porque não tem retorno. Porque a água depende daquilo lá que vocês estudaram, tanto geografia quanto ciências, o ciclo da água, né? O que é o ciclo da água? A água do oceano evapora, dos rios, a água evapora, vai para o céu, vai em direção ao continente, quando muda a temperatura, cai como chuva, parte escorre pela terra, forma os rios, outra parte é absorvida e forma os lençóis freáticos, aquele agrupamento de água dentro da superfície terrestre. O que acontece? Se você você polui a água, você usa em excesso a água que está lá no lençol freático, uma hora ela vai acabar, não tem esse retorno. Ela não vai continuar o caminho, não vai ter o retorno. Então, o que vai acontecer? Vai acabando. Pensa, por exemplo, se você enche um copo de água, olha aqui, ó, um copinho d'água aqui para beber. Eu já bebi um pouco. Se eu for bebendo, uma hora o que vai acontecer? Essa água vai diminuindo a quantidade e vai acabar. É o que acontece nos lençóis freáticos. A maioria da água que a gente usa vem de lençóis freáticos, dos rios dos lençóis freáticos. Agora, os rios poluídos e o lençol freático a gente usando cada vez mais, até que não tenha o suficiente, vai acabar, né? A agricultura e mineração também usa de forma excessiva, né? O pessoal vai fazer a irrigação e tudo mais, né? E não, porque não tem o uso adequado, às vezes usa em excesso, não precisava usar tanto e acaba usando, porque não tem equipamento correto ou não tem o conhecimento adequado, né? Às vezes poderia estar economizando, vamos por o tanto de água que ele podia economizar 30, 40, 50% do que usa de água e teria uma produção igual, mas não tem o conhecimento ou não tem a tecnologia adequada, né? Então, mas nós temos também esse problema lá. O panorama geral dá motivos para preocupação, já que existem demasiados processos que parecem estar fora de controle, fora do alcance do governo e de outros atores com capacidade de ação nesse momento. O que ele está dizendo aqui para vocês? Que aqueles que deveriam ter cuidado com isso, aqueles que deveriam fazer medidas para lidar com essa situação, não estão fazendo nada. Eles não têm interesse ou eles não conseguem agir, tá? E aí esse problema persiste e fica cada dia pior. Processos de desmatamento intensivo na América Latina estão longe de ser controlados. Por que o desmatamento é importante? Vai ser um motivo para causar problema. Porque a cobertura vegetal é que segura a água. Se você não tem as plantas e tudo mais, o solo fica seco, ele não retém a água. E aí você acaba tendo menos água nos lençóis freáticos, ela vai acabar.
No melhor dos casos, o governo conseguiram reduzir a taxa, mas não lograram reduzir esse processo a níveis controláveis, no caso do desmatamento. O impacto negativo sobre os recursos hídricos do desmatamento já é notável e ameaça reduzir seriamente a disponibilidade e a qualidade de água em muitas regiões. Porque não é só acabar a água, é a água não ser boa, né? A gente reclama muitas vezes da água que vem, né? Mas pode ficar muito pior. Pode chegar a um nível que você não vai poder nem tomar essa água. Você vai ter doenças, a água vai ter gosto ruim, né? Então, o desmatamento é algo muito importante nesse sentido, porque é ele que vai aumentar esse processo, tornar esse processo mais rápido, né? Esse processo de prejuízo em relação à água. Então, lá, na América Latina, 78 milhões de pessoas não têm acesso à água. Olha para vocês verem quanta gente não tem água. 15% da população da América Latina não tem acesso à água, especialmente à água tratada, tá? Passa sede ou tem que se contentar com água suja, com doenças e tudo mais. Em saneamento, a carência de serviços atinge 22% da população. Ou seja, não tem água tratada e não tem esgoto tratado. O esgoto é de qualquer jeito, céu aberto, né? E 51% dos moradores rurais, né? Não é todo lugar, mas a gente vê, principalmente nas áreas mais afastadas e mais pobres, acontece isso, né? Tem que depender de latrinas, ou às vezes nem tem, nem mesmo uma latrina, né? Aquelas coisas do tipo. 117 milhões de latino-americanos e caribenhos, que é o pessoal da América Central, né? Não tem acesso a serviço de saneamento nenhum. Então não tem água tratada e não tem esgoto tratado. Então vive tendo doenças, né? Porque vive próximo de esgoto, né? De áreas com rio sujo e tudo mais. Aqui mesmo na nossa cidade a gente vê, né? O rio Guaxupé está poluído, né? Por quê? Por muito tempo e até hoje tem descarte, né? Por que ele continua poluído? Porque ainda está tendo esgoto sendo jogado no rio, né? Ainda está tendo dejeto industrial sendo jogado no rio. Como que acaba isso? Fechando essa abertura, aonde está saindo isso. Por que ninguém mexe? Porque provavelmente quem faz isso tá ganhando em cima. Ou quem está lá importando não está se importando, não se importa de fazer nada do tipo. Por quê? Custa caro. Você fazer esse fechamento, mudar esse processo, tirar esse esgoto do rio, levar ele para o tratamento adequado e fazer a limpeza do rio é um processo multimilionário, tá? Já são milhões e milhões de dólares, de reais que vão ser gastos e não tem interesse, tá? Então, pessoal, para essa semana é isso, né? Quais são, né, os principais recursos, quais são os problemas enfrentados, e aí vem o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer para realizar? Nós podemos fazer a nossa parte. Não deixar a torneira aberta muito tempo, tomar banho mais rápido, né? Não ficar lá limpando, jogando água para lavar passeio, para lavar qualquer coisa, né? Evitar de ficar dando descargas muito demoradas também, né? É uma outra forma. Entre vários outros, evitar usar produto industrializado, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Reaproveitar, por exemplo, lavou roupa, em vez de deixar a água da máquina, se for numa máquina ou do tanquinho, em vez de jogar aquela água, colocar ela para sair pelo cano, reaproveita ela para lavar uma área, né? Aqui em casa a gente costuma fazer isso. Joga aquela água que sai da máquina, joga ela para lavar a área, né? Para fazer uma limpezinha ali naquela área externa. É uma forma, tá? Então tem essas possibilidades. Tem coisas pequenas que nós podemos fazer e que ajudam nesse processo do cuidado com a água do nosso continente, para que ela não acabe, né? A água, eles dizem, vai ser a grande commodity, o grande recurso do futuro, né? Não vai ser o petróleo, não vai ser ouro, não vai ser café, não vai ser soja, vai ser a água, porque vai ter um ponto que ela vai acabar. E o Brasil o Brasil e a América Latina como um todo tem uma grande quantidade, uma grande diversidade nesse ponto, uma grande riqueza nessa questão da hidrografia, tá? Uma boa semana para todos, bons estudos, fiquem com Deus. Um abraço.